Reuniram-se no plenário o professor João Nassir Lorenzetti, na Câmara de Vereadores de Protásio Alves, em sessão ordinária, os seguintes vereadores: Alencar Sequim, Antônio José Cassol, Beatriz Estela Campagnolo, Felipe Franciscon, Gilmar Dallagnol, Jair Cassol, Nair Salete Capelaro Bolzão, Paulinho Estela, Rosane Bortolom Prigo. Feita a leitura da ata anterior, que foi aprovada por unanimidade, passou-se à ordem do dia. Projeto de Lei número 037 de 2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar despesas com a promoção e realização do 22º Campeonato Municipal de Futsal e da outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 038 de 2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com os municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde com o fim de qualificar o Sistema Único de Saúde, SUS, e da outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 039 de 2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de adesão com a Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social, FUVATES, e da outras providências, aprovada por unanimidade. Sala de sessão da Câmara Municipal, dia 6 de agosto de 2024. A ata está em apreciação, a palavra está com os senhores vereadores. A ata está em votação, os favoráveis permaneçam sentados, quer for contra, que se levantem. Aprovada por unanimidade. 40 minutos para debates. Não havendo debates, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei de número 040 de 2024. Peço para a secretária Beatriz fazer a leitura. Mensagem justificativa ao projeto de Lei 040 de 2024. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, apresentamos nossos cumprimentos a todos os integrantes do Legislativo Municipal. Encaminhamos para a apreciação dessa Casa o projeto de lei que dispõe sobre a realização dos eventos do desfile cívico e da mateada, previstos para o mês de setembro do ano de 2024. O mês de setembro registra uma série de eventos importantes de âmbito cultural, cívico e ambiental. As programações de setembro buscam fortalecer, através dos eventos do desfile cívico e da mateada, o resgate dos valores como a ética, a cidadania, civilidade e o patriotismo, bem como cultivar a tradição, o hábito saudável de matear e a conscientização sobre a importância de manter viva a cultura gaúcha. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei, submetendo-o à apreciação dos senhores. Cordiais saudações, Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor vereador Gilmar Dallagnol, Presidente Legislativo Municipal. Projeto de Lei número 040 de 2024, de 12 de agosto de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar despesas com a promoção e a realização dos eventos de desfile cívico e da mateada durante o mês de setembro do ano de 2024 e da outras providências. Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal de Protásio Alves. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar despesas até a importância de R$7.000, com a organização e realização dos eventos de desfile cívico e da mateada que serão realizados durante o mês de setembro do corrente ano. Parágrafo único. As despesas ora autorizadas pela presente lei serão realizadas com as atividades de sonorização dos eventos, locomoção de ônibus para transportes de integrantes da Banda Marcial Municipal de IP, material de consumo e outras que se façam necessárias. Artigo 2º. Os eventos são promoções da Prefeitura Municipal que serão realizados durante o mês de setembro de 2024 em locais públicos do município. Artigo 3º. A coordenação e organização dos eventos ficarão sob o encargo da Secretaria Municipal de Educação
e Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Desportos. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei serão contabilizadas em dotação orçamentárias próprias constantes da Lei de Orçamento, Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Desportos, realização e participação em eventos, material de consumo, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Artigo 5º. A presente lei municipal entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Protásio Alves, em 12 de agosto de 2024. Itamar Antônio Girardi, Prefeito Municipal. O projeto de lei de número 40 está em apreciação e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução de número 2 de 2024. Peço para a secretária Beatriz fazer a leitura. Projeto de resolução número 02 de 2024, de 20 de agosto de 2024. Dispõe sobre a concessão de voto de louvor e da outras providências. Artigo 1º. Concede o voto de louvor ao senhor Antônio Alexandre Secanho em reconhecimento aos relevantes serviços prestados no desenvolvimento do comércio, da cultura e da sociedade do município de Protásio Alves. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente resolução ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria deste Poder Legislativo Municipal. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores, aos 20 dias do mês de agosto de 2024. Gilmar Dallagnol, Beatriz Estela Campagnolo, Antônio José Cassol, Rosane Bortolom Prigo, Felipe Franciscão, Alencar Sequim, Jair Cassol, Matheus Gardel Porta e Nair Salete Capelaro Bolzan. Um breve histórico. Antônio Alexandre Secanho nasceu em 14 de junho de 1930 em Protásio Alves, então distrito de Nova Prata. Filho de Pedro Antônio Secanho e Verônica Furlan. É o filho mais velho de 8 irmãos. Na infância, estudou até o 5º ano primário em uma escola improvisada na casa do professor José Gazzoni e depois no antigo salão paroquial. Ajudava o pai na ferraria da família e foi coroinha do padre Antônio Serraglia. Ao completar 18 anos, foi servir ao exército em Bento Gonçalves e, como já sabia dirigir, tornou-se o motorista do capitão. Aprendeu a dirigir o caminhão do senhor Paulo Castanha. Trabalhou como motorista de caminhão de 1950 a 1964, transportando mercadorias para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Transportava também mudanças para Santa Catarina e Paraná, a maior parte em estradas de chão bem precárias. No ano de 1957, casou-se com Terezinha Estela. Deste casamento, nasceram 3 filhos, Elizabeth, Ronaldo e Eduardo. Em 1958, foi morar em Antônio Prado, onde nasceu a filha Elizabeth. Ficou pouco tempo por lá e retornou para Protásio Alves. Em 1964, abriu um pequeno comércio de secos e molhados, o qual está funcionando até os dias de hoje. Antônio sempre foi muito dedicado ao trabalho e, com o crescimento dos filhos, o comércio prosperou. Em sua loja encontra-se de tudo: alimentos, tecidos, roupas, ferragens. Manteve seu comércio no estilo antigo e hoje tornou-se um ponto turístico onde as pessoas vão conhecer ou lembrar de como eram os antigos comércios. Em 1972, foi eleito vereador, representando Protásio Alves, que na época era distrito de Nova Prata. Exerceu o mandato de 1973 a 1976
1976. Depois, não quis mais concorrer a cargos eletivos, pois ele diz que quem tem comércio precisa de todos. Mas sempre foi atuante na comunidade, empenhando-se pelo progresso de Protásio Alves. Antônio gostava muito de cantar, principalmente músicas italianas, tendo participado de vários corais nos festivais da canção italiana. Também gostava de jogar bochas e cartas, sendo que todo domingo ia até a Sociedade Bochófila, da qual era sócio fundador. Até hoje participa da missa nos domingos de manhã, só faltando quando está doente. 3 palavras resumem a vida do seu Antoninho: fé, esperança e trabalho. Essa resolução, a gente pediu para a família escrever, conversando com os filhos, um pouco do histórico, mas ali foi bem resumido, tá? Eu acho que um dos feitos maiores que o seu Antoninho ajudou a trazer para Protásio foi no ano de 76, quando ele era vereador e conseguiram trazer aqui a 6ª, 7ª e 8ª série, que nós não tínhamos aqui. Eu acho que ele foi uma das pessoas que mais batalhou para que isso ocorresse, juntamente com o Nilo Stella, que na época eram os 2 vereadores que nos representavam junto ao município de Nova Prata. Algo bastante importante, que é importante nós frisarmos aqui, é que o Antoninho foi um pioneiro no comércio e também no transporte de cargas na região. Então ele conheceu o Brasil bem antes que todos nós, né? E que muitos outros. Ele teve oportunidades de abrir comércio em Nova Prata, Antônio Prado, em qualquer outro lugar que ele quisesse ir, como muitos outros comerciantes da época daqui foram em cidades maiores buscar esse comércio mais pujante, né? E ele optou por ficar em Protásio Alves, mantendo aqui o seu comércio de pequeno porte, vivendo essa vida que ele sempre quis. E como o vereador Matheus falou anteriormente, eu acho que ninguém na região emitiu tanta nota fiscal manual como o Antoninho Sicanho. Ele, qualquer produto que vendia, ele tirava nota, sempre. Então, a sinceridade comercial dele, eu acho que é algo que nos dá muito orgulho, em homenageá-lo nesse momento que está com 94 anos, receber uma homenagem da Câmara de Vereadores como alguém que faz parte da nossa história. Ele é um produto vivo, que tem uma história desde que Protásio iniciou, sendo coroinha do Padre Serralho. Então, olha a história que essa pessoa guarda, né, que deveríamos até de pensar fortemente em gravar uma entrevista com ele, para que a gente amanhã tenha tudo isso que ele tem conhecimento, para a gente passar para as futuras gerações. O projeto está em apreciação e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de resolução está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Vereadora Nair. Vereador Antônio. Senhor presidente Gilmar, nobres colegas, doutor Alex, a secretária-geral Michele, não está sendo transmitido a nossa sessão. O presidente falou na última sessão que não iria mais transmitir ao vivo a sessão até as eleições. Mas tu tá certo, presidente. Para mim não é anormal. Para mim é normal não ter ninguém assistindo. Por muitas e muitas sessões, o plenário está vazio. As pessoas não valorizam muito
o vereador em nosso município, tá que não existe lei para obrigar o pessoal a vir assistir, né? Tem mais essa para dizer. Mas eu sempre falei que lá fora, se você entrevistar 200 pessoas e perguntar para as 200 pessoas o que o vereador faz, 198 pessoas vão dizer nada. Mas, infelizmente, eles não estão a par das coisas, porque eu acho que o vereador tem importância, sim, e muita. Mas eu quero deixar registrado aqui e dar os sentimentos de pesar à família Lorenzetti e Donadello pela morte da Ângela Lorenzetti e Donadello no último dia 12, com 94 anos de vida. Nunca na vida ela foi internada num hospital, a não ser os últimos 10 dias de vida dela, foi 2 vezes para o hospital. A família, conversando com a família me falou isso. Então, uma graça muito grande viver uma vida, 94 anos, sem nunca ir no médico e estava lúcido até há pouco dias. Mas o sentimento é pesar à família. Tivemos um projeto aí aprovado e eu quero parabenizar, Gilmar, se foi você ou não sei quem foi o autor da homenagem para o Antoninho Secanho, mas ali está em nome de todos os vereadores. Isso é inteligência de saber valorizar a pessoa em vida. Não adianta, depois que o Antoninho Secanho morre, botar nome de rua do Pedro, do Paulo. Não adianta, não adianta. Eu sempre digo, ó, a pessoa tem que ter valor enquanto está viva. E o seu Antoninho, eu muitas vezes, quando em outros lugares não encontro o que eu quero, eu vou lá na Antoninho Secanho. Lá eu encontro. Lá eu encontro uma foicinha de cortar trigo, ainda ele tem. Coisa que hoje só se encontra em museu, mas ele tem. Então, assim, ó, mais uma vez, Gilmar, parabenizo por ter tido essa ideia. E tem mais pessoas aí que têm que ser valorizadas em vida. Assim, tipo o Antoninho foi vereador. Antoninho foi vereador sem remuneração, né? Otávio Prigo também foi. O Moacir Porta. O Moacir Porta foi um vereador que desde quando ele era vereador, eu gostava da política e ele me contava, porque todas as semanas tinha sessão em Nova Prata. Era uma vez por semana, quando não tinha reunião de comissões. E ele saía da caminhonete Chevrolet. Ia em Nova Prata, uma caminhonete a gasolina, e em Nova Prata, nas reuniões de comissão, sessão na Câmara, e nunca ganhou nada. O Ricardo Rampazzo também. Isso é exemplo de gente. Isso, hoje, não se tem mais pessoas que fazem esse tipo de coisa. Mas eu, por eles, e tenho admiração por todas as pessoas que fazem o bem. E esse Antoninho Secanho, sim, merece uma homenagem pelo que ele foi e pelo que ele é ainda. E fazendo conta na calculadora não existe para ele. É a caneta, né? Bota ele e faz. E agradecer a administração e parabenizar pela abertura do 22º campeonato que ocorreu no último sábado. Era isso, muito obrigado. Vereadora Beatriz, vereador Jair, vereador Felipe, vereador Alencar, vereadora Rosane, vereador Matheus, espaço de líderes, progressistas, MDB. Eu vou passar o espaço para o Matheus. Boa noite, senhor presidente, colegas.
a Michelle, o Dr. Alex. Só queria usar o espaço de líder aqui em nome do partido, falando do partido do PMDB, porque depois da escolha dos candidatos eu estava afastado e não tive a oportunidade de me pronunciar. Mas, enfim, queria deixar registrado aqui o motivo pelo qual eu não me candidatei, na verdade, a prefeito do município, onde o meu partido tinha me apontado como candidato a prefeito, e por opção minha, então eu optei por não concorrer às eleições. Deixar aqui registrado para que as pessoas, uns me perguntam na rua, por que tu não quis ser prefeito de Protásio? Eu acho que deixei bem esclarecido no partido, mas queria deixar aqui que eu sempre falei, acho que a maioria das pessoas gostariam de ser prefeito. Uns por uma coisa, outros por outras. Eu gostaria de ser para fazer algum trabalho diferente, alguma coisa que a gente tem em mente. Mas então contar só um pouco da história por achar que agora não é o momento. Primeiro porque o nosso partido, o PMDB, estava meio bagunçado há um tempo aí, e talvez as coisas se organizem daqui para frente. O presidente do partido pediu para mim em agosto, setembro, me disse assim, Matheus, em novembro a gente vai ter que ter um candidato a prefeito na Expo Protásio. E eu falei para ele, se for eu vou aceitar o desafio sim. Aí, novembro passou, né? Passou novembro, passou dezembro, passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e nós tínhamos 5, 6 pessoas querendo ser candidato a prefeito. Por quê? Uns por alguma coisa, outros por outros, um por pendurar uma foto ali na subida da escada, outros por ego, sei lá. E naquela época aí também surgiu os rumores, e a empresa que trabalha há um monte de tempo, tá? São 29 anos e meio quase que eu trabalho, me perguntaram, tu vai continuar na empresa ou vai ser candidato, ser prefeito em Protásio? E eu tinha que dizer alguma coisa para eles. E na época tinha 5 candidatos, lembro, pré-candidatos a prefeito, a Bea sabe, a Alencar, a Tônia, a Nair, que são no partido, sabe. E eu falei, não, eu vou ficar trabalhando na empresa, porque se eu tenho 20% de chance de ser candidato, é melhor a gente garantir e respeitar o que a gente construiu, a história que a gente construiu, do que arriscar. Então, falei na época que sim, e depois foi passando o tempo, e aí, quando surgiu ali a ideia, ficou só o meu nome, e aí eu fui de novo conversar com a empresa, me pediram para ficar, conversei com a família também, disseram que não era o momento, tá? E aí fiquei uns 10, 15 dias pensando, e nesse tempo aí pensei bastante nas pessoas, e me deixou em dúvida, assim, porque seria a oportunidade de fazer alguma coisa, de trabalhar, de fazer um trabalho diferente, alguma coisa a mais que a gente possa incrementar, mas também pensei que eu cheguei aonde está aí o nome, as pessoas lembrarem do nome da gente, justamente por causa da empresa e da família. E eu ia ter que virar as costas para as duas, para a empresa e para a família, não virar as costas, mas deixar de ouvir a opinião deles por alguma coisa, por um ego, alguma coisa minha, e eu acho que envolve bastante pessoas. Também achei que no momento, por a questão dos filhos, eu não iria conseguir me dedicar como um prefeito tem que se dedicar. Que tem que se dedicar 24 horas, tu tem que cair de cabeça no negócio, porque senão tu não vai fazer uma boa administração. E então optei por não, e talvez em uma outra oportunidade a gente, se surgir, talvez a gente possa ajudar de alguma forma. Desejar boa sorte às pessoas que se envolveram, aos candidatos a prefeito, aos vereadores, e que se dediquem ao município. O município precisa de pessoas dedicadas e precisa continuar em harmonia. Então, eu só queria deixar registrado assim, para até que um dia perguntarem,
porque não é por não querer, é por uma opção que eu achei que no momento eu não ia conseguir me dedicar 100% ao cargo que a pessoa exerce. Certo, senhor presidente, colegas? Muito obrigado. Eu acho, Matheus, que a tua colocação aí é bem corajosa, né? A vida pública, ela é algo que a gente tem que assumir de verdade. E isso é bem valoroso de tua parte, ter tomado uma decisão se você se sentia naquele momento que não poderia te doar inteiramente. São poucas pessoas que têm essa coragem, tá? Poucas. Eu lembro que muitas vezes eu era convidado a ser candidato a alguma coisa e eu nunca quis ser-lo. E sempre dizia que eu só seria candidato quando eu me aposentasse, que daí eu ia ter o tempo para me dedicar. Parabéns pela atitude. Não havendo mais pronunciamentos, considero encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todos. Próxima sessão no dia 3 de setembro de 2024. Boa noite a todos.